O livro a seguir se encontra em domínio público. Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. Capítulo 5. Os meses foram correndo. Eu estudava muito, mas, ou pelo esforço intelectual ou por fraqueza física, estava sempre nervosa, irritada e magra. A minha preocupação constante era ser vítima de um desastre imprevisto. Nunca cheguei à casa que não esperasse encontrar minha mãe morta. Nunca atravessei uma rua que não imaginasse ser esmagada por um carro. Nunca desejei uma viagem que não temesse um naufrágio. Escondi essas coisas com recato, mas não podia fugir delas, numa obsessão imperiosíssima. Minha mãe não compreendia bem o meu mal, então procurava distrair-me. Eu ia agora raramente à casa da Ilhoa. O maneco perturbava-me, sempre a tremer, muito desmaiado, com as orelhas decaídas para a frente, a cabeça raspada à covinha, cheia de falhas de cabelo, das cicatrizes dos seus trambolhões. Tinha o olhar parado, muito aberto, os ossos pareciam furar-lhe a pele, franzida e mole de um branco opilado. Doía-me ver aquela pobre criança, cerrando os dentes aos alimentos, sumida dentro da sua velha roupinha, que parecia crescer a cada uma das sacudidelas que ele lhe imprimia. Uma tarde, tínhamos saído e voltamos depois das 10 horas. Vimos luz no quarto da Ilhoa, mas eu sofria de uma enxaqueca tão forte que nem nos lembramos de indagar a causa daquilo. Na manhã seguinte, como fosse domingo, não saí. Fazia frio e eu estava lendo por dentro da janela, enquanto minha mãe preparava o almoço. Vi então passar um caixão de defunto para a casa da Ilhoa. Estremeci. O caixão pareceu-me de gente grande, e o maneco havia muito tempo condenado, era tão miúdo, fui ver. O quarto da cozinha continuava limpo, somente as gravuras das paredes careciam de reforma. Ao fundo, perto do caixote da louça, o dono da casa olhava fixamente para o chão, com as mãos pousadas nos joelhos afastados. A Rita encolhia-se a um canto, com os seus formosos olhos muito abertos, e a Carolina movia o formidável trambolho das suas pernas, agora muito inchadas, tirando roupas de um baú, enchendo a bacia d'água e incensando a casa. A porta do tabique estava aberta, e bem em frente, na cama estreita da irmã, o maneco dormia o último sono, tão magro, tão branco, tão fino, que mal se distinguia nos lençóis. A Ilhoa sentou-se aos pés da cama contemplando o cadáver. "Quando morreu?" perguntei a Carolina, mostrando-lhe o irmão. "Hoje de madrugada. Já há muitos dias que ele não conhecia ninguém, tremia, parecia que estava com frio." "Quando nasceu era tão gordo", suspirou a mãe. "Todas as vizinhas mo invejavam o meu rapaz." Entretanto, a Carolina lavava o irmão com um pano molhado e vestia-o com muito cuidado, como se temesse desprender-lhe os braços ou as pernas. Passava um abatimento extraordinário sobre aquela gente. Nenhum grito, nenhum acesso, nenhum ataque perturbou a tristeza grave. A solenidade daquela morte tão esperada e tão triste. Estavam todos cansados, silenciosos e quietos. Chegou, enfim, a hora das despedidas. A Rita beijou o irmão na testa, fechando os olhos, com um leve estremecimento que lhe percorreu o corpo. A Carolina beijou-o na boca, inundando-o de lágrimas. O pai abençoou-o muito comovido. A mãe então suspendeu nos braços aquele corpo imóvel de uma magreza transparente e conchegou-o ao peito, como se o quisesse guardar. Depois beijou-o longamente, longamente, e foi depô-lo no caixão, sem flores, sem um crucifixo, sem nada. Foi a primeira vez que eu a vi beijar um filho. Tive vontade de chorar e saí. No dia seguinte, entrei pálida na aula. A mestra, notando meu abatimento, disse-me que eu fora nomeada e que principiava a vencer ordenado. Fiquei logo contente, tão perturbada que pouco entendi das lições e fui de uma benevolência excessivamente agradável para as minhas disciplinas. Olhava impaciente para o relógio como se o meu olhar impelisse os ponteiros para o desejado ponto. Almejava dar a grande nova à minha mãe. Eu ia e vinha da escola com duas meninas da minha vizinhança, a quem o irmão ia buscar sempre às 3 horas. Mas logo nesse grande dia, o rapazito tardava e eu tinha ímpetos de sair sozinha. Ao princípio, deixava minha mãe o ferro e ia levar-me e buscar-me. Não queria que eu andasse só. Depois, travei conhecimento com essas pequenas, filhas de um carpinteiro, um homem honesto e franco que morava no mesmo quarteirão da nossa rua. A pouco e pouco esvaziou-se a aula, e o filho do carpinteiro sem se lembrar das irmãs. Fechei as gavetas da mesa, pus-me em ordem de partida, saíram as últimas pessoas, ficamos só as 3. Na sala, ainda pouco ruidosa, reinava um silêncio apenas cortado pelo tic-tac
do grande relógio da parede, colocado sobre o crucifixo de marfim, em frente ao retrato litografado do imperador. As duas filhas do carpinteiro abriam a boca bocejando e encostavam-se às carteiras envernizadas, esperando ouvir a voz do irmão a chamar por elas. Assim estivemos até às 4 horas. Elas com fome, eu desesperada de impaciência reprimida. Logo que o pequeno chegou, saí quase a correr, arrastando comigo as minhas companheiras. Ao ver minha mãe, lancei-me nos seus braços, participando de tudo. Que jubiloso instante esse em que eu, trêmula de comoção, disse poder contribuir para a nossa subsistência. Falei voluvelmente, loquazmente, beijando-a repetidas vezes nas faces, na boca, nos olhos, com uma efusão de ternura pouco vulgar em mim. Depois de uns instantes, mais calma, chamada à reflexão pela sua placidez, combinamos sair no dia seguinte, domingo, a procurar na vizinhança do colégio uma casa pequena, independente e clara. Acabava-se a humilhação do cortiço. Em breve deixaria de passar por aquele grande portão que me fazia corar de vergonha. Para esse fim, saímos na manhã seguinte. Estavam a concluir uma casa pequena, alegre e bonitinha, quase em frente ao colégio. Convinha-nos. Dirigimo-nos ao senhorio. O aluguel absorvia-me o ordenado inteiro. Saímos desconsoladas e pensativas. Calculávamos em silêncio as probabilidades de realizarmos a mudança. Tornamos a passar pelo chalé e paramos a vê-lo. Era elegante, cor de pérola, com uma veneziana de cada lado da porta e em cima os lambrequins de madeira aos bicos guarnecendo o beiral do telhado. Continuamos a andar, sem dizer palavra. Realmente precisávamos tomar uma resolução, mas como o chalé não estava ainda concluído, decidimos esperar, sempre dizendo que não nos convinha, mas com um sentido nele. Assim estivemos muitos dias, até que uma circunstância inesperada obrigou-me ao arrojo de o alugar. Eu tinha ido à tarde com a professora à escola normal, e tomava notas de explicação de física, quando, levantando a cabeça, vira olhar atentamente para mim um rapaz desconhecido, alto, elegante, com uns grandes olhos muito brilhantes. Baixei imediatamente os meus para o livro de apontamentos, contra a vontade, porém, erguia-os de vez em quando e fixava-os rapidamente no ponto da sala de onde me vinha o doce brilho daquele par de estrelas luminosas. Deliciosa e atormentadora hora. Uma colega a meu lado compreendeu a minha perturbação e ria-se baixinho. Ao sairmos, disse-me ela maliciosamente: "Bravo! Ele é muito chique. Empregou muito bem o seu amor, minha senhora." E fez-me rasgadamente uma cortesia, deixando-me embaraçada. O amor. Imprudente rapariga, que me foi ela dizer? Que misteriosa porta abriu diante de mim? Quem seria aquele rapaz? Que fazia ali? Não soube nunca. O que é certo é que os seus olhos não se desfitavam de mim, e que eu tremia, corava, desfalecia de confusão e de enleio. De repente, vi-me rodeada por todas as alunas da classe. Elas davam-me os parabéns, sorrindo, segredavam-me coisas de que eu não podia entender o sentido. Pediam-me que lhes mostrasse as cartas recebidas, beliscavam-me chamando-me Sonsinha. Por fim, a minha mestra apareceu à porta, mesmo ao pé do tal rapaz dos olhos negros, e chamou-me. Obedeci e passei perto dele de cabeça baixa, como se tivesse praticado um crime. Não senti o chão sob os meus pés. Ia aérea, ia nervosa, ia doente, ouvindo o pigarro indiscreto de todas as minhas companheiras agrupadas no corredor. Quando me vi na rua, respirei o ar livre da noite, uma noite muito estrelada com a verdadeira alegria. Tomamos o bonde. Olhei para trás, ele entrava também. Apeamo-nos na esquina, ele apeou-se e seguiu-nos. Senti momentaneamente um grande júbilo, mas veio-me em seguida um pavoroso medo de transpor à sua vista o negro, o medonho portão do cortiço, aberto como uma goela esfamada a todas as misérias e a todos os vícios. Diminuí a marcha vacilante. A professora perguntou-me o que eu tinha. Pretextei uma enxaqueca e ela deu-me bondosamente o braço. E assim nos fomos, a pouco e pouco, aproximando da minha triste casa, daquele quarto metido no fundo de uma viela lamacenta. Chegamos por fim ao portão do cortiço. Paramos ambas. Ela despediu-se, dando-me um beijo carinhoso e aconselhando-me cuidado, que dormisse bem abafada, que tivesse cautela com as constipações, e seguiu apressada com um ar diferente do costumado. Eu entrei sem olhar para trás, com o rosto em fogo e o coração aos saltos, em batimentos desequilibrados. O rapaz dos olhos brilhantes passou, ouvi-lhe os passos, e vi-lhe a sombra desenhada fugitivamente numa parede branca. Nunca mais o tornei a ver na escola, nem em parte alguma,
mas foi ele quem me decidiu a alugar definitivamente o pequeno chalé cor de pérola, de venezianas verdes e lambrequins de madeira a guarnecer o beiral do telhado. Entretanto, só agora, através de tantos dias de amarga experiência, me nasce no espírito esta dúvida, que não me alvoroça e me faz ter piedade de mim mesma. Seria a mim ou a dona Ninha que aquele rapaz dos olhos negros seguia? E tudo me faz crer que era a ela. Capítulo 6. Fizemos a mudança. Agora entrava sem frouxidão a luz do dia na nossa morada alegre, com um belo cheiro a nova, toda envernizada e limpa. A mobília destacava-se de velha, rara e feia naquele ninho risonho e fresco. Mas ora, isso a pouco e pouco se iria arranjando também. Minha mãe trabalhava sempre, assim era preciso para sustentar-nos. A nossa vida não decorria num cenário tão lúgubre, mas estava longe de poder ser considerada feliz. Que desejava eu até aí? Um cantinho independente e asseado. Tinha-o. Que ambicionaria mais? Aventura, que anda sempre arredia dos que nasceram sob uma estrela como a que me iluminou desde os primeiros passos. Nota: arredia é sinônimo de isolada, ou algo que foge da presença. Fim da nota. Há sempre uma aspiração no fundo da nossa alma. Eu sentia, ao princípio indeterminada, vaga, doce como a dúbia claridade violácea do amanhecer. Mas o colorido suave cresceu gradualmente até o afogueado brilho do incêndio terrível e implacavelmente consumidor. Eu amava aquele rapaz elegante que me plantou no coração um sentimento desconhecido e cruel. Passaram dias, meses e nunca mais o encontrei. Foi porque me viu entrar para o cortiço, explicava-me eu. Esse amor parecerá absurdo a quem não tiver, como eu sempre tive, a preocupação da fealdade, a quem não se sentir isolada na vida longe de todos os primores da graça, da distinção ou da inteligência. Nota: fealdade é a qualidade que se atribui a quem é feio. Fim da nota. Eu, além de feia, era inabilidosa. Nunca soube fazer um laço, cortar um vestido, pregar uma flor. A pequenez dos meus olhos de um verde sujo, a cor trigueira das minhas faces de maçãs salientes, a longura dos meus braços finos e o modo desengraçado do meu andar, que eu nunca soube corrigir, asseguravam-me que ninguém pousaria em mim à vista com prazer. Que eu cortaria a vida de ponta a ponta sem deter os passos de quem quer que fosse num movimento espontâneo de simpatia. Convenço-me de que naquele rapaz eu não amei o homem, amei o amor, o meu triunfo, a hipótese de ser amada, que é o melhor sonho de todas as mulheres, mesmo daquelas que brilham, que são formosas, que fascinam. Amei o amor, e vivi embalada nesse idílio sem que meus atos regulares e serenos traíssem as minhas comoções. Nota: idílio, na literatura, era, originalmente entre os antigos gregos, qualquer poema curto. Ou pode ser qualquer amor terno e delicado. Fim da nota. Continuei sempre na mesma escola, era a primeira a entrar e a última a sair. Trabalhava com ânimo, com afinco. Estudava muito porque a minha inteligência não me permitia o mais pequeno descuido. Compreendi que só com muita aplicação alcançaria o meu fito. E lembrava-me atônita do que a mestra dissera à minha mãe quando fiz o meu primeiro exame. Tem muito talento. Engano que eu tive sempre, isso sim, foi muito boa vontade. Insinuei-me. A mestra apontava-me como exemplo as alunas e as adjuntas. Aquilo incomodava-me. Suscitei invejazitas e deram-me maliciosamente a alcunha de a Santinha. Fingi ignorar tudo isso e prossegui na mesma rapidez e assiduidade. Assim cheguei à idade de 20 anos, passando o melhor tempo da vida a estudar para ensinar, ou curvada sobre a costura ao lado de minha mãe, que enfraquecia muito e trabalhava sempre. Eu não tinha amigas íntimas, nem amores. Eu não dançava nunca, não lia novelas. Só no fundo da minha alma se espelhava, como a luz crepuscular num lago, o luar saudoso e brando que ia a pouco e pouco esmorecendo, vestígio deixado pela claridade intensa daqueles olhos que tanto mal me fizeram e que tão vagarosamente se me iam apagando da memória. A minha mãe inquietava-se com o meu estado e compreendia-o. Por isso pediu à mestra que instasse comigo para jantar, uma ou outra vez com ela, e que nas noites da reunião tivesse a bondade de se lembrar de mim. A mestra prometeu satisfazê-la, e cumpriu a promessa, deixando-me ambas ignorante dessa combinação. Dias depois, disse-me a diretora: venha hoje passar a noite conosco, Marta. Reúno alguns amigos e não quero que falte.
Aceitei, embaraçado, o convite. Não transpusera nunca os umbrais das portas interiores. De toda a casa conhecia o que as alunas conheciam. A mestra era bondosa, mas impunha-se ao respeito e evitava intimidades. Cumpria rigorosamente os seus deveres e não perdoava a quem não fizesse o mesmo. Ensinara-me desde o ABC e tinha por isso grande império sobre mim. Empenhara-se na minha carreira, falara aos examinadores a meu respeito, protegia-me levando-me à tarde à escola como se acompanhasse uma filha, com a melhor vontade, e apesar de tudo não me convidara nunca para ficar a seu lado, contendo-me numa certa reserva e distância. Aquele convite espantou-me, mas prometi ir como se realmente pudesse ser notada a minha falta. À noite vesti o meu melhor vestido, um de linho azul, comprado com um produto do crochê, feito no recreio das meninas. Pus no pescoço uma gravata de caça branca, no peito uma rosa perfumada e fresca, e dirigi-me, acompanhada até a porta pela minha santa mãe, que prometeu voltar a buscar-me, às 11 horas da noite, dizendo-me que me esperaria embaixo, na sala da entrada, onde a não vissem senão os criados. Aquilo entristeceu-me, mas como não ser assim se a coitada não tinha um vestido apresentável? Subi sozinha a grande escada da casa da professora, e envergonhada e trêmula, sem saber porquê. No meio da escada tive vontade de voltar para trás, de correr para minha mãe. Nas reuniões, é sempre o momento da entrada o mais custoso para as raparigas tímidas e inexperientes como eu. Depois, lá dentro, confunde-se a gente com a multidão e sente prazer nisso. Cheguei acima a uma saleta de espera, iluminada por um lampião pendente de vidro fosco. Atrás das cortinas, numa janela sobre o jardim, conversavam alto, rindo, alguns rapazes. Parei interdita. Para que lado deveria seguir? Da direita e da esquerda vinham rumores de vozes e de passos. Um dos rapazes, percebendo a minha hesitação, veio oferecer-me o braço e levou-me pelo corredor até o toalete. Entrei. Procurei a minha mestra. Não estava ali. Sentei-me a um canto e pus-me a olhar para tudo. Muitas senhoras, novas quase todas, vestidas de claro, com braços nus, mangas de renda, grandes buquês de flores, na cinta ou no peito. Uma em frente ao espelho arrepiava o cabelo fazendo mais crespo. Outra passava o pompom de pó de arroz nas faces e no colo. Outra pregava alfinetes num buquê de cravos amarelos posto artisticamente no canto do carré do corpinho. Outras conversavam alto, abrindo e fechando os leques como grandes borboletas de asas irrequietas, todas coradas, risonhas, elegantes e felizes. Vendo-as, dizia eu comigo, a mocidade é isso. É a alegria, o gozo, a beleza, o conjunto de todas as primícias ideais que pode ter a vida. Juventude, não sou digna de ti. As minhas reflexões respondeu lá fora a música. O quarto de toilette ficou depressa vazio, foram todas dançar. Fiquei eu sentada no mesmo canto, encolhidamente. Observei o que me rodeava, as paredes forradas de papel cor-de-rosa cetinado com filetes doirados, a mobília austríaca coberta com rendas, as mesmas que eu ajudara a fazer na aula, o tapete de rosas de lã, em que eu trabalhara também, e ali estava perto do sofá, o grande toucador cheio de objetos de fantasia, vidros de essências e ramos de flores. Levantei-me e dirigi-me para o espelho. Que diferença entre mim e as outras todas! Subitamente, lembrei-me de Lucinda e voltei depressa as costas para o cristal puro em que se refletia a minha pobre imagem. Como há 12 anos, via-me humilhada, feia. Tinha o cabelo liso, entrançado na nuca a Santa Catarina, o vestido simples, largo no corpo, as mangas muito compridas, o rosto lustroso sem aquela cor suave, aquele aveludado doce do pó de arroz. Tornei-me silenciosa para a mesma cadeira, sentando-me triste e desiludida. Minutos depois correram o reposteiro. Ergui a cabeça e vi diante de mim a dona da casa. Levantei-me respeitosamente. Beijou-me e, passando-me o braço dela pela cintura, levou-me para a sala. Quis resistir, balbuciei qualquer coisa que ela não percebeu e achei-me no salão. A mestra ria-se, parecia outra, mostrava-se jovial, alegre, adorável. Pegou-me na mão, repousando-a sobre a seda cor de ameixa do seu vestido, de uma maneira protetora e meiga. Contou-me que era dia dos anos do marido, o Sr. Jerônimo de Andrade, e que uns colegas seus, empregados da mesma secretaria, tinham-lhe feito uma surpresa, indo em comissão levar-lhe um busto em bronze do pai, um velho de fronte serena e altiva. O meu sogro, dizia ela, tinha um coração de ouro e era o que se pode chamar um homem belíssimo. Coitado, foi infeliz. Morreu na guerra, deixando viúva e 12 filhos pobres.
Os 2 mais velhos tinham ido com ele, que já não era então coronel. Quando minha sogra os viu voltar, sem o pai, ficou como uma doida, coitadinha. Olhe, ela lá está, é aquela velhinha de preto com rendas na cabeça. Chorou muito ao ouvir o discurso do Silva e Souza, que foi quem fez a entrega do busto. Tenho realmente pena que você não tivesse vindo mais cedo, assim teria presenciado essa cena, na verdade comovedora. O Silva é aquele rapaz de barba preta, a francesa, que está conversando com a senhora ao lado, a de cor violeta. É minha cunhada, mulher de um advogado, o Dr. Torres. Vê aquelas 3 meninas? São de um outro cunhado meu, médico. Tem 4 filhas, cada qual mais bonita. Vê aquela de cor de rosa, perto da janela? Sim, a que está com uma ventarola de penas. Exatamente, é minha afilhada, Clotilde. Tem uma esmeradíssima educação e é muito boa, um anjo. Apresentou-me depois a outra sobrinha, a Leonor. Cedeu-lhe o lugar e afastou-se para diferente grupo. A minha nova companheira era deliciosamente delicada, muito alva, muito loira, de olhos rasgados, úmidos, de um azul escuro abismal, cintura fina, expressão angélica e vagarosa. Trajava de branco como uma noiva e engrinaldava-lhe a cabeça luminosa uma haste flexível de jasmins alvíssimos. Conversou amavelmente comigo, até que a vieram buscar para a dança. Sentaram-se pessoas indiferentes a meu lado, uma formosa menina morena que os rapazes rodeavam conversando lisonjeiramente. Organizaram uns lanceiros e faltava numa roda um par. A dona da casa lembrou-se de mim e veio buscar-me, apresentando-me um velho conselheiro que fora roubar a mesa do jogo. Estremeci de medo. Disse-lhe que não sabia, que não podia, que me achava doente. Não faz mal, estamos em família. O conselheiro terá a bondade de guiá-la. Mas não temos mas. Vá lá, é preciso que dance, uma vez é a primeira. O conselheiro tinha um sorriso amarelo, frio, embirrativo. Não estava disposto. Resolvera-se a dançar por obedecer à intimação. Rompeu a música. Fui como para um sacrifício para o meio da sala. Experimentava um mal-estar terrível. Percorriam-me a espinha uns arrepios de frio, pronunciadores de febre. Os vis-a-vis sorriam-se com discrição. Eu empalidecia e curava simultaneamente. O conselheiro dançava evidentemente aborrecido. A minha tontura prolongou-se e cada vez mais à proporção que se complicava o desenho intrincado da quadrilha. Querendo ir para a esquerda, ia para a direita. Voltava-me indecisa e reparava que se riam dos meus enganos. Da minha desastrada gaucherie. Nota. Gauche é uma expressão francesa que significa esquerda, mas que significa algo torto e que é desastroso. Nesse caso, gaucherie seria um apelido pejorativo à protagonista. Fim da nota. Logo que vibrou o último acorde, levou-me o conselheiro quase apressadamente para a primeira cadeira vazia que viu, e sumiu-se no longo corredor, em direção à saleta do jogo. Serviram um chá. Tirei de uma bandeja de doces umas pastilhas enfeitadas e guardei-as na algibeira, para levá-las à minha mãe. Quando levantei a cabeça, notei que uns rapazes me olhavam desdenhosamente, sorrindo do meu movimento. Baixei os olhos, compreendendo que praticara uma grande asneira, já então irremediável. Nisso, ouvi uma senhora idosa perguntar distraidamente ao marido: "Que horas são?" "2", respondeu ele com todo descanso e serenidade. Estremeci. 2 horas, e minha mãe esperava-me às 11. Levantei-me, procurei em vão a dona da casa, atravessei o salão e desci rapidamente a escada. Atrás de mim ficava uma multidão alegre, os risos, as flores, as luzes, tudo que por efêmero encanta a mocidade. Sentado em um banco do vestíbulo, envolta em um chale preto de franja rala, minha mãe esperava-me, curvada e fria, olhando para o chão. Bati-lhe no ombro, beijei-a na face, pedindo-lhe perdão da demora. "Não faz mal", respondeu-me, "contanto que te divertisses." Em casa, contei-lhe tudo. Ela ouviu-me, ajudando-me a despir-me, e deitou-se tranquila ao meu lado. No outro dia era eu, como sempre, a primeira a entrar na aula. Logo que a professora chegou, pedi-lhe, envergonhada, desculpa de ter saído na véspera da sua festa sem me despedir, e contei-lhe tudo. Ela sorriu, perguntou se eu me tinha divertido, mostrando não ter notado a minha falta nem mesmo ter dado pela minha ausência. Aquilo desapontou-me. Voltei para o meu trabalho, dizendo de mim para mim: "Decididamente, foi só para isto que eu nasci."